Você já parou para imaginar quantas horas você está trocando por coisas que no fundo não importam? Eu já me imaginei saindo de um script que não era meu. O sistema nos ensina a perseguir algo que só sobe. E quando nossa realidade não se parece com isso, a culpa nos consome. Aqui não vendo curso nem fórmula mágica. Eu escrevo livros. Vivi na pele a corrida por atalhos e anotei cada tropeço em risos monetizados. Depois, mergulhei nos princípios que constroem algo real e escrevi Navegando nas Marés Financeiras. São duas faces da mesma moeda. Desaprender as ilusões para então reaprender a navegar. Porque a virada começa com uma pergunta simples, mas que corta o ruído. O que esta decisão compra de verdade? Não em produtos, mas em horas de vida? Em paz? Em liberdade? Se você está cansado de seguir um manual que não leva a lugar nenhum, aperte o play. Esta conversa é sobre trocar a ansiedade do passageiro pela clareza do capitão. Então, sem mimimi, vem no Demi Finance. Você já sentiu que o dinheiro é um jogo de tabuleiro, mas alguém tirou as instruções da caixa antes de você começar a jogar? Nós passamos a vida ouvindo dois sussurros. Um, grave e urgente, é o do tic-tac. Aquela pressão que nos diz que nunca é o suficiente, que estamos atrasados, que precisamos correr mais. Ele nos faz perseguir um gráfico de sucesso que sobe eternamente. E nos condena quando nossa realidade não se parece com ele. O outro sussurro, quase abafado, vem de um lugar mais antigo e sábio. É a voz que pergunta, no silêncio da sua cozinha ou no trânsito parado: para onde exatamente eu estou correndo? E é essa pergunta que é o verdadeiro ponto de partida. Me lembro de uma fase em que, para tentar vencer nesse jogo, eu me tornei uma caricatura. Aceitei qualquer oportunidade online que prometesse dinheiro rápido. Fui de guru em guru, de método milagroso em método milagroso, até me encontrar em situações tão absurdas, tão cômicas em retrospecto, que o único jeito foi rir para não chorar. Foi um mergulho caótico num universo paralelo de promessas vazias, um verdadeiro circo das verdinhas. Essa experiência, que depois se transformou em risos monetizados, desventuras em um universo pra lá das verdinhas, não foi um fracasso, foi um laboratório. Aprendi na marra a diferença entre barulho e sinal, entre oportunidade e armadilha. O objetivo deste livro é simples: para que você não precise cair nos mesmos buracos que eu caí para aprender onde eles estão. Porque o tempo adora nos manter ocupados nessa dança frenética. Ele prospera na névoa do agora ou nunca, no pânico do compre antes que acabe. Ele nos vende soluções rápidas para problemas complexos e nos deixa exaustos, girando em círculos, sempre gastando mais do que deveríamos na busca por um atalho. A verdadeira virada não é um truque mágico, é uma mudança de nível. É como se você, que estava jogando preso no tabuleiro, subisse e visse o tabuleiro inteiro de cima. De repente, você entende as regras não escritas, vê os caminhos que estavam escondidos. A ansiedade do jogador dá lugar à clareza do estrategista. E essa nova perspectiva é libertadora. É sobre essa visão estratégica, sobre aprender a, em vez de apenas ser jogado por ele, que trata o outro livro. É o mapa para quem quer sair da reação e passar para a ação consciente. Eles são dois lados da mesma moeda. Um é o antídoto contra a ilusão, as risadas e lições de quem já caiu em todos os contos do vigário digital. O outro é o mapa do território, os princípios para construir algo real e duradouro, sem precisar de sorte ou de truques.
No final, a única pergunta que importa é: você está cansado de apenas ouvir os sussurros? Cansado de reagir ao jogo? A pausa que você faz agora, esse momento de clareza, já é o primeiro movimento fora do tabuleiro. É você respirando, olhando para cima e percebendo que há um jogo maior sendo jogado. Existe um momento em que a ficha cai. Não é quando você não consegue pagar uma conta, é quando você percebe que está pagando, todos os dias, com algo muito mais valioso que dinheiro. Na primeira parte dessa conversa, falamos sobre perceber as grades da prisão, sobre entender como o tempo mantém correndo em círculos, mas perceber a prisão é só o primeiro passo. O segundo passo, o verdadeiro salto, é quando você para de tentar decorar melhor a cela e começa a procurar a porta. E foi exatamente isso que aconteceu depois daquela cozinha. Descobri que havia mergulhado num oceano de fórmulas mágicas e atalhos prometidos. Tentei de tudo, desde apps que gamificavam, economizar centavos, até esquemas complexos que me fizeram perder mais do que ganhar. As lições foram tão absurdas, tão ridículas em retrospecto, que tudo que restou foi rir. Esse foi o nascimento de Risos Monetizados. Não um manual, mas um mapa das armadilhas, escrito por quem caiu em várias delas. Mas os risos tinham um propósito. Cada tombo ensinou a diferença essencial entre movimento e direção, entre estar ocupado e estar avançando. E essa clareza levou ao próximo nível. Entender que a liberdade não estava em encontrar o vento perfeito, mas em aprender a navegar em qualquer vento. Foi aí que nasceu Navegando nas Marés Financeiras, maximizando as finanças em tempos incertos. Se Risos Monetizados mostra onde estão os rochedos ocultos, este é o guia para construir um barco que não só evita os rochedos, mas usa as próprias correntes do oceano a seu favor. Os dois são faces da mesma moeda. Um te imuniza contra as ilusões. O outro te equipa com as ferramentas reais. Um é o desaprender. O outro é o reaprender. E isso nos traz ao cerne da continuação dessa jornada. Porque depois que você desaprende as regras falsas e reaprende as verdadeiras, algo muda. Você para de perguntar, quanto custa? E começa a perguntar. O sistema não teme quem acumula conhecimento. Ele teme quem transforma conhecimento em ação consciente. Quem para de perseguir a próxima onda e começa a entender o mar. Minha segunda vitória, a que veio depois dos risos e antes da maestria, foi entender que cada decisão financeira é um voto no tipo de vida que você quer viver. Um parcelamento não é só uma dívida, é 12 votos a favor da ansiedade. Um investimento automático, por menor que seja, é 12 votos a favor da liberdade futura. Por isso, essa conversa continua. Porque a armadilha mais perigosa não é a primeira, a de acreditar no sistema cegamente. É a segunda, a de acreditar que entender o sistema é o suficiente. Não é. É preciso agir com essa nova compreensão. Enquanto você ouve isso, algo está acontecendo. Ou você está se tornando mais consciente das correntes que te carregam, ou está se ancorando mais fundo no porto da inação. A primeira parte te mostrou que você estava num barco. Esta parte te entregou o leme e as velas. O que você faz agora não é mais uma reação, é uma escolha deliberada. O vento está aí, sempre esteve. Existe uma verdade que ninguém conta sobre liberdade financeira. Ela começa no exato momento em que você para de pedir permissão ao sistema para viver. Quando entende que as regras não foram feitas para você vencer,
mas para manter o jogo rodando. O tempo imbatível não é um inimigo pessoal. Ele é a arquitetura invisível de um jogo que todos achamos ser obrigatório. A grande sacada psicológica não é ver a saída, mas entender que você sempre esteve livre para sair. A âncora mais pesada nunca foi a dívida, mas a crença de que você precisa da aprovação do mundo externo para recalcular sua rota. O mar da autonomia parece perigoso justamente porque ninguém o navega por você. E é nesse vazio de instruções que reside seu verdadeiro poder. Enquanto isso, o mundo acelera. Notícias gritam crises. As redes sociais exibem vidas editadas de abundância instantânea. E você se pergunta: como planejar para o longo prazo em um presente que parece sempre à beira do colapso? Essa ansiedade coletiva não é acidental. É o combustível perfeito para decisões impulsivas e para a rendição da sua soberania emocional. Risos Monetizados nasceu dessa fricção brutal entre a pressão para ter sucesso e o absurdo das fórmulas prometidas. Ele é o registro de alguém que acreditou em atalhos e, ao esbarrar na realidade, encontrou humor na própria queda. Porque rir do próprio engano é desarmar a vergonha que nos paralisa. É transformar a fraude sentida em experiência adquirida. Já navegando nas marés financeiras é o que vem depois do riso, é a construção paciente. É entender que resiliência financeira não é sobre ser impenetrável à crise, mas sobre ter flexibilidade para se dobrar sem quebrar. É trocar a obsessão pelo preço das coisas pela sabedoria de entender seu custo total, em energia, tempo e paz mental. A próxima fronteira não está nos números, mas na narrativa. Que história você conta a si mesmo sobre dinheiro? Que ela é um recurso escasso a ser defendido ou uma energia a ser fluída e multiplicada? Sua psicologia financeira é moldada muito menos por sua conta bancária e muito mais por essa conversa interna, muitas vezes herdada e nunca questionada. Vivemos a era da hiperotimização. Apps rastreiam cada centavo, influencers vendem sonhos de liquidez, e a promessa é que controle total levará à paz. Mas isso é uma armadilha psicológica. O excesso de controle sobre o trivial cria a ilusão de progresso, enquanto nos distrai do essencial, a coragem de fazer apostas maiores em nós mesmos. A verdadeira prosperidade é contra-intuitiva. Ela muitas vezes parece com desaceleração, parece com dizer não a uma oportunidade ruidosa para dizer sim ao seu próprio ritmo. Parece com investir em um conhecimento que não dá retorno imediato, mas que transforma completamente seu campo de visão. É um jogo de subtração antes de ser de adição. Por isso, esses livros são companheiros de jornada, não varinhas mágicas. Um limpa o terreno dos mitos e das expectativas tóxicas. O outro fornece os alicerces para construir algo que resiste a tempestades e se beneficia das marés. Eles tratam da mesma doença, mas em sintomas diferentes. Um trata a febre da desesperança, o outro a infecção da impotência. O que você está adiando para um futuro estável que poderia ser o próprio passo para criar essa instabilidade hoje? O convite final desta trilogia de entendimento é um só: migrar da mente de espectador para a mente de autor. O sistema quer sua atenção passiva, seu consumo contínuo de soluções prontas. Sua revolução silenciosa começa quando você pega os insights, as ferramentas e as histórias e os costura na trama única da sua própria vida. Não espere por um sinal externo. A clareza não chega como um clarão, mas como o lento nascer do sol depois de uma noite de perguntas. Ela já está aí, naquele incômodo que trouxe você até aqui, na dúvida que não se cala, no cansaço de fingir que o script atual ainda faz sentido.
O fim desta conversa é, na verdade, um novo tipo de início. É você, sozinho consigo mesmo, com os mapas nas mãos e o horizonte desimpedido. O vento não vai parar, o tempo não vai recuar. Mas um navegador que conhece suas correntes e ri de seus próprios naufrágios passados já não é mais um passageiro, é o capitão. A próxima maré é a única que importa, e ela não tem dono.